É com imensa satisfação que a Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul tem o prazer de apresentar o espetáculo 150 anos de Santo Ângelo, realizado pela Vetor 8 Cultura e patrocinado pela generosa contribuição de Cotricampo, Produtos de Limpeza Girando Sol, Vale Log e Friolac. Nesta jornada emocionante, através dos 150 anos de história de Santo Ângelo, é imprescindível reconhecer e agradecer o apoio fundamental da Prefeitura Municipal, com sua visão de futuro e seu compromisso inabalável com a cultura e o desenvolvimento local. A Prefeitura tem sido um parceiro valioso na realização deste espetáculo. Seu apoio logístico, financeiro e institucional tem sido essencial para tornar possível a concretização desta iniciativa, permitindo que a história e o patrimônio cultural de Santo Ângelo sejam celebrados de forma tão grandiosa e significativa. É com profunda gratidão que reconhecemos o papel crucial da Prefeitura nesta jornada, inspirando-nos a continuar promovendo a cultura e o bem-estar desta comunidade. Este espetáculo é também uma manifestação do apoio do financiamento Procultura RS, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Por meio desse importante programa de incentivo cultural, o governo tem possibilitado a realização de projetos que enriquecem a vida cultural e artística do Estado. O financiamento fornecido pelo Procultura RS tem sido essencial para viabilizar iniciativas como esta, que celebram a história e a identidade de Santo Ângelo, contribuindo para fortalecer o cenário cultural gaúcho e promover o acesso à arte e à cultura para todos os cidadãos. Agradecemos profundamente ao Governo do Estado por seu apoio contínuo e por reconhecer o valor e a importância da cultura em nossa sociedade. Neste cenário emblemático do Memorial Coluna Prestes, somos transportados através das brumas do tempo para mergulhar na rica história da Cidade dos Anjos, a capital das missões. Aqui, nas palavras e nas artes da Acácia, Associação Cultural e Artística Cidade dos Anjos, testemunharemos uma recriação vívida de figuras, fatos e eventos que moldaram o destino de Santo Ângelo ao longo dos séculos. Esse espetáculo não é apenas uma peça teatral, é uma ode à identidade e à diversidade cultural que caracterizam esta amada cidade. Através do teatro, da dança, da música e do audiovisual, mergulharemos nos tempos antigos, onde os índios guaranis e os jesuítas teceram as primeiras páginas desta saga épica, do surgimento modesto como um vilarejo de Cruz Alta até a emancipação em 22 de março de 1873. E além, exploraremos a força da pecuária, o tropeirismo e a chegada dos imigrantes, que contribuíram para moldar o destino de Santo Ângelo. Nesta jornada pelo passado glorioso e pelas vicissitudes do presente, Santo Ângelo se ergue como um guia e um narrador, conduzindo-nos através das vielas da história, onde personagens como Prestes, Dr. Gats, Arthur Arão, Neiva Carreira Machado e outros tantos ganham vida diante de nossos olhos. Esse espetáculo é, acima de tudo, uma celebração da vida, da cultura e da resiliência do povo santo-angelense, dos momentos de alegria aos desafios superados. Ele nos inspira com orgulho e esperança em um futuro promissor para esta amada cidade. Que esta noite seja o primeiro capítulo de uma jornada inesquecível.
onde o passado e o presente se fundem em uma dança eterna. Que o espetáculo 150 anos de Santo Ângelo nos encha de emoção e nos leve a uma apreciação mais profunda da rica herança que compartilhamos. Agora, convido-os a adentrar nessa viagem única através do tempo e do espaço. Que o espetáculo comece. O espetáculo 150 anos de Santo Ângelo conta com a direção de Rogério Pepe, auxiliar de direção Priscila Cardoso, direção de som, imagem e sonoplastia Lucas Segato, direção de vídeo Carlos Alves, iluminação Emerson Santos, maquiagem William Cardoso e Isabelle Carmo, preparador de elenco Isabelle do Carmo. O espetáculo conta com o elenco da Cássia, ONG Parceiros do Bem, Future Arte Criativa, Etnia Italiana, Etnia Alemã e Grupo Medusen, além da Pepe Company. Lembramos de deixar o celular no silencioso e desejo que tenham um ótimo espetáculo. Uma história, uma saga, uma evolução. Antes de adentrarem em minha trajetória, nestes 150 anos de vida política e administrativa, é necessário que todos aqui saibam que tenho um profundo respeito pelo meu passado, triunfante naquilo que foi a missão jesuítica de San Ángel Custódio. Assim como em tantos outros momentos nessa cidade abençoada, é bom ver este lugar cheio de vida, de várias idades. Por falar em idade, é tempo de comemoração. Essa organização toda que se desenvolveu é de se comemorar. Eu posso ver e sentir, e estão curiosos. Então, é preciso fazer uma viagem no tempo, em especial ao tempo em que aquele povo saiu de Concepción, atravessando o rio Uruguai, indígenas que acompanhavam o padre Diogo Aze, da redução formada principalmente por guaranis e charruas. Assim surgia essa missão, a qual levaria o meu nome, Santo Ângelo Custódio.
Padre Diogo Aze, deixe-me ouvir a sua voz. Terra vermelha em meus pés, perto do Cristo, e cada redução se especializou em um tipo de cultura. Santo Ângelo Custódio tinha vocação, erva tão importantes naquela época, isto para consumo próprio. Já o excedente da produção era exportado para outro continente, como para a Europa. E mas como era bela a Santo Ângelo Custódio de 1707 a 1750. O desenvolvimento pulsava nas missões. Toda esta organização econômica e social crescente despertou os ouvidos e olhares dos governantes europeus para o surgimento de uma nação independente. O Tratado de Madrid, assinado pelos reis de Portugal e Espanha em 1750, objetivou demarcar os limites de dominação entre os colonizadores. Os portugueses entregaram a pobre região de Sacramento em troca dos maravilhosos 7 povos das missões. Desagradou nossas lideranças indígenas e as dos jesuítas. Além do deslocamento de uma região para outra, os prazos eram muito curtos. Resolvemos permanecer. A guerra foi inevitável. Indígenas, decepcionados e revoltados, a lutar pelas suas terras, contra um combinado entre portugueses e espanhóis e seus contratados. Senhor Governador Dom José Andoengue, nós, os caciques de Santo Ângelo, recebemos a tua carta, beijando a todos os índios, por ser tu quem muitos nós amamos. Ouvimos o conteúdo de tua carta, mas nós persuadimos e nem cremos que seja a palavra do Santo Rei, porque nosso Senhor Jesus Cristo pôs na terra, em seu lugar, o nosso Santo Rei, por ser ele um amante especial das palavras de Jesus Cristo e o Rei dos cristãos que Deus criou. Porque pois, que dão sete formoso povo em paga das colônias do Sacramento, que apenas um pobre povo seu valor não é nem sequer suficiente para apagar de um só dos nossos povos. Sendo assim, não teremos medo do mal que nos queres fazer, e, ainda que traga os teus canhões, Deus cuidará de nós, pobres índios. E somente em Deus que grandemente confiamos, pois Ele é o dono de nossas vidas. O que tu fizeres, e coisa de pouca montas, isso te dissemos, Senhor Governador, que Deus te aguarde e te dê saúde. Santo Ângelo, 20 de julho de 1753 anos.
Após a Guerra Guaranítica, tentamos recuperar as missões. Carlos III anula o violento Tratado de Madrid. Fizemos uma nova tentativa de ressurgir em meio à destruição. Porém, Pombal nos acusou de formar um verdadeiro império dentro da colônia portuguesa e a resistir ao poder do rei, que na época era Dom João I. Esse motivo foi a alegação do Marquês. Nós, jesuítas, começamos a insistir no combate às práticas escravagistas que eram ditatoriais do Estado. Haja visto que a companhia já tinha deixado claro que não serviria a imperador nenhum ou a coroa alguma. Portanto, nos tornamos um problema para a coroa portuguesa. Fomos exilados e obrigados a deixar o continente. As florestas e os animais passaram a tomar conta das reduções. Ficaram sobre a ação do tempo e as raízes das árvores abraçam a história. Nas planícies e matas, alguns povos seguiram resistindo, bem como muitos trabalhadores das missões foram para as estâncias e cidades do período. Os grupos indígenas que restaram se espalharam pelo território em uma região que não ficou completamente abandonada, pois muitos indígenas e grupos militares circulavam pela região. As disputas pela região das missões entre as coroas de Portugal e Espanha só foram resolvidas com o Tratado de Badajoz em 1801, o qual reconheceu o território como parte dos domínios portugueses. Veja se não é um velho amigo desbravador, Senhor Auguste de Saint-Hilaire. Santo Ângelo, 22 de março de 1821. Como se havia dito que minhas carroças teriam muita dificuldade em vir até aqui, deixei-as em São João e me pus a caminho acompanhado somente por Joaquim Neves, um índiozinho. Atravessamos 2 rios bastante volumosos, primeiro o Juimirim, o Rio dos Sapos, e depois o Juiguaçu, ambos ladeados de mata. Santo Ângelo é a última aldeia das missões do lado leste. Mais adiante se elevam grandes florestas, servindo de asilo aos índios selvagens. Essa aldeia é a mais escondida de todas, pois situa-se em uma região florestal e montanhosa. Os jesuítas parecem ter querido indicar, de maneira simbólica, que não tensionavam se estender mais ao longe, pois as igrejas de todas as aldeias estão voltadas para o norte, enquanto a de Santo Ângelo para o sul. A população se eleva a 80 pessoas. Esses, no momento, estão ocupados em fazer mate. Árvore e plantações abundantes por estes lados. Considero a vocação desta gente a de se lidar com a erva ancestral. Devo relatar que a residência que fiquei em Santo Ângelo é muito bonita. O leito, as cortinas das janelas que cobrem a porta são de damasco.
E antes de deixar Santo Ângelo, visitei a igreja, que se achava em péssimo estado, mas que não é menos bela do que a das outras aldeias. Por fim, que minhas viagens e modestas escrituras aguçem o pensamento de como era viver nestes tempos. Como é belo viajar por ele. Senhor Francisco de Paula, como é bom tê-lo aqui e poder contar a minha história. Nos idos de 1830, desbravei matos e capoeiras que cobriam as ruínas de Santo Ângelo, em busca das antigas estradas usadas por indígenas e jesuítas que levavam aos ervais. Por minha solicitação, foram distribuídas as sesmarias, aonde ficava o antigo povoado missioneiro. Porém, é somente a partir de 1850 que as famílias de Antônio Manuel e Dr. Antônio Gomes Pinheiro Machado se instalaram no que fora a antiga redução. Vamos reconstruir Santo Ângelo, honrando a sua história e o que um dia ela foi. Precisamos trazer novas famílias e fazer desta terra um lugar de prosperidade. Santo Ângelo tornou-se freguesia através da lei número 335 de 14 de janeiro de 1857, estando vinculada à Cruz Alta. Dr. Antônio Gomes Pinheiro Machado, então vereador da Câmara de Cruz Alta, e Dr. Antônio Manuel, decidiram construir uma nova paróquia. Na praça ao lado leste, construiu-se a casa de Dr. Antônio Manuel, aonde também residia o pároco. A sede foi construída uma sala e um altar, que servia para a realização da Santa Missa e também dos atos paroquiais. Santo Ângelo não havia completo povoamento. Foi somente mais tarde, com a vinda das famílias paulistas, portugueses, italianos, alemães, poloneses e, claro, os indígenas, que há muito tempo já habitavam o entorno do local.
em torno de 1859. A primeira casa que foi levantada nas proximidades da antiga igreja reaproveitou as estruturas arquitetônicas do que tinha sido a redução de Santo Ângelo Custódio. E assim, esta cidade nova começa a surgir nas limitações da atual Praça Pinheiro Machado. Os primeiros habitantes desta nova cidade eram paulistas e açorianos. Posteriormente, migraram para a região alemães, italianos e poloneses. Em 1873, a Vila Santo Ângelo foi criada, conforme a lei provincial número 835, de 22 de março de 1873. No mesmo ano, instituiu-se a primeira Câmara de Vereadores, que instalou-se em 30 de novembro de 1873, na residência de Bento Rolim de Moura, onde hoje está localizado o Clube Gaúcho. Tinha na presidência das sessões o vereador João Cardoso de Aguiar, e estavam presentes à solenidade João Ernesto Cruel, Joaquim da Silva Lourega, Felisberto Silveira Marques, Damaso Ribeiro Nardes, e ocupava a Secretaria Interina dos Trabalhos o cidadão Francisco de Almeida, que mais tarde foi sucedido por Pacífico Antônio de Carvalho. Fui ganhando vida como um vilarejo brotando das pedras tombadas. Novas casas, comércio e, é claro, uma nova igreja junto à praça. O primeiro mapa da Vila de Santo Ângelo que se tem notícias foi em 1º de janeiro de 1898. A ordem das ruas segue o traçado da redução de Santo Ângelo Custódio, expandindo-se em direção ao norte. Me tornei município.
Aqui é o Gildo Castelarim. Gildo, é bom falar contigo finalmente pelo telefone. Ouvi dizer que você foi designado para supervisionar a construção da estação. Como estão os preparativos? Coronel, é uma honra trabalhar neste projeto tão importante para a nossa região. Os trilhos estão quase prontos e estamos finalizando os detalhes para a construção da estação. Fico feliz em ouvir isso. A chegada da ferrovia será um marco para o desenvolvimento local. Assim como foi a construção da ponte sobre o rio Ijuí e a chegada da luz elétrica. Mas e quanto à estação? Tem alguma ideia de como será? Estamos planejando uma estação moderna, que irá contar com características da arquitetura colonial inglesa, mas que preserve a cultura e a história local, é claro. Queremos que seja um ponto de referência para a cidade. Incentivo